E aí, beleza? Aqui é o professor Fulvio Porto e nesse vídeo você saberá em detalhes o que receberá ao se inscrever no meu exclusivo método Inglês Raiz. Nesse vídeo, eu e você vamos resolver de uma vez por todas o maior problema de quem ainda não tem o inglês que gostaria ou deveria. E se eu dissesse que você pode fazer uma viagem internacional sem depender de alguém que fale inglês por você, ou até mesmo alcançar os seus objetivos profissionais que dependem do idioma, como por exemplo, aproveitar uma oportunidade de trabalho? Ou então que você pode sim se comunicar com nativos sem vergonha e sem dar aquele famoso branco. Que você pode acelerar o seu processo de aprendizado em inglês e alcançar tudo o que é importante para você, mas está travado por isso. E que para você alcançar isso tudo, você não precisa gastar rios de dinheiro ou então investir longos anos do seu precioso tempo, sem estresse e com lições curtas para fazer de qualquer lugar em qualquer horário. Você acreditaria em mim? Para algumas pessoas, o aprender inglês é garantir que consiga ir cantar as suas músicas favoritas. Para outras é viajar e aproveitar todas as oportunidades que uma viagem pode oferecer ao máximo, como por exemplo tours em inglês, entender cardápios e por aí vai. Por outro, saber o idioma é fundamental para você crescer na sua profissão, fazer um intercâmbio e realizar muitos outros sonhos. Há pessoas aprendendo inglês de forma definitiva, de 6 a 7 vezes mais rápido do que os métodos tradicionais. A verdade é que se me contasse isso há alguns tempos atrás, eu também não acreditaria. Digo isso pois eu só comecei a acreditar quando eu vi tudo isso acontecendo bem em frente dos meus olhos, com centenas de pessoas comuns como eu e como você. Confesso para você que eu já acreditei na metodologia tradicional de ensino de inglês. Essa metodologia que as escolas ensinam aí no Brasil. E eu até dei aula em algumas escolas, para ser sincero com você. E lá estando, eu percebi que os cursos de inglês tradicionais no Brasil foram criados para manter estudantes nas escolas por anos e anos. Existe sim um motivo para essas escolas tradicionais de inglês demorarem tanto tempo para te ensinar inglês. O método tradicional utilizado nas escolas de inglês insiste em ensinar da mesma forma para crianças e para adultos a estrutura da língua e muita gramática normativa, quando na verdade o método que dá mais resultado para os alunos considera outros detalhes. Você já reparou na quantidade de cursos de inglês à venda na internet? Além da falsa promessa de te fazer fluente em inglês, eles têm uma outra coisa em comum. Os professores dessa escola têm que seguir à risca a cartilha delas, que tem como foco manter os alunos pagando pelo curso o máximo de tempo possível. Ou seja, as escolas seguram os alunos por até 6 anos, pagando mensalidades absurdas de cara. E mesmo assim, a maioria nunca chega a ter um nível avançado de inglês. Ter uma escola de inglês no nosso país é um negócio muito lucrativo e por isso os donos não têm interesse nenhum em mudar esse cenário. No Brasil, para abrir uma escola de inglês, a pessoa nem precisa saber sequer falar o idioma que ensinará. Talvez você não saiba, mas esse é um mercado que já formou bilionários às custas de pessoas como você. É uma verdadeira máquina de imprimir dinheiro. E para tornar o esquema mais perfeito e te aprisionar na sala de aula, a escola ainda tenta te ensinar começando pelo mais difícil. Te ensinam aquela gramática normativa antes de tudo. Por isso que as pessoas não conseguem falar, elas travam, elas ficam pensando nas regras gramaticais e não conseguem simplesmente abrir a boca. Você consegue imaginar tudo isso? Tem gente que já passou por isso e ficou completamente bloqueado. Em qualquer cultura ou idioma, uma criança só aprende a gramática depois de entender a falar e ler. Ou seja, nenhum americano aprendeu a regra antes de aprender a falar. Nenhum. Até mesmo você aprendeu a falar e entender o português muito antes de estudar a gramática. Qual seria então a lógica de iniciar o estudo de um outro idioma pela parte que seria a última? Percebendo isso, encontrando essas falhas no sistema, eu comecei a juntar as peças do quebra-cabeça e a perceber o que não funcionava e a unir as oportunidades e necessidades de melhoria. Isso, pois o que me emociona de verdade é ver pessoas realizadas. E se você já pensou em desistir de aprender inglês, não desista. A culpa não é sua.
Como eu falei, todo o esquema das escolas é pensado para dar lucro. Você é somente uma engrenagem desta máquina de fazer dinheiro. Infelizmente, por conta desse sistema, muitas pessoas abandonam o sonho de fazer uma viagem internacional ou até mesmo encerram carreiras promissoras, e isso faz com que eu me sinta despedaçado por dentro. Como que as empresas tradicionais conseguem se enriquecer às custas do impedimento dos sonhos dos outros? Como que alguém consegue dormir assim? Eu jamais deitaria à noite em meu travesseiro e dormiria tranquilo se meu método não fosse absolutamente eficaz, pois isso é parte do meu propósito. E os propósitos, meu amigo, eles movem o mundo ao mover o homem. Por isso eu digo com clareza e convicção que você nunca viu nada igual a esse método que você vai conhecer agora. Como eu disse anteriormente, já há algum tempo em que eu venho juntando as peças deste quebra-cabeça, criando uma metodologia que funcionasse de verdade. Após fazer vários cursos nos Estados Unidos, no Canadá e aqui na Europa, eu identifiquei que pontos importantes, em especial em relação ao método europeu de ensino do segundo idioma. Outro dia, eu tive o acesso a uma pesquisa que divulgava o ranking de proficiência no inglês de estudantes do mundo inteiro. A proficiência no inglês é um nome bonito que se dá para avaliar o nível de conhecimento e domínio no inglês. E para minha surpresa, mesmo com tantos cursos de inglês online e tantas escolas espalhadas pelo Brasilzão aí, o Brasil ostenta um dos piores índices de proficiência de inglês do mundo. Isso mesmo, em relação ao inglês, o Brasil anda mas muito mal na fotografia. Por outro lado, nesse mesmo ranking, Portugal está em 7º lugar. Consegue perceber o abismo entre o aprendizado de inglês nesses dois países que falam o português? O que eu observei é que os resultados deste estudo demonstram que toda a Europa apresenta um nível de proficiência muito mais elevado do que os restantes continentes e que a cada ano está em constante evolução. E eu acredito que isso só é possível por causa do método europeu, porque esse método vai na contramão do que é ensinado nas escolas tradicionais de inglês do Brasil. Com base em anos de prática, de estudos em diversos lugares do mundo, eu desenvolvi o método Inglês Raiz com Fulvio Porto. Esse é um método rápido e que por isso mesmo anda na contramão do que se ensina aí nas escolas tradicionais de inglês. Ele propõe exatamente o oposto do que todos estão fazendo. Agora você está diante de um alerta. Se você continuar nesse vídeo comigo, o que será revelado para você pode mudar completamente a sua maneira de aprender inglês. Você saberá formar frases e a entender rapidamente o inglês, mesmo pensando em português, e ainda que o seu vocabulário seja pequeno. Em 8 semanas estará apto a se comunicar com um inglês eficiente, sem chance de dar branco ou passar vergonha. Esse método foi criado pensando em você que passa por dificuldade com a pronúncia das palavras, problema para entender o que falam em inglês, vocabulário pequeno ou quase inexistente, falta de tempo para estudar, rotina incerta, o que dificulta marcar aulas, em horários fixos, ter a dificuldade de memorização e dar aquele branco quando começa a pensar em inglês, travar na hora de conversar ou então se sente bloqueado na hora da escrita. Se você se identificou com algum desses pontos, eu já te digo, esse método é para você. Com o meu treinamento, eu ajudo qualquer pessoa comum a se tornar bilíngue, mesmo pensando em português. E os resultados desse método exclusivo, baseado aqui no método europeu, não são por acaso. É sim uma oportunidade real de aprender inglês como você pode ver aqui. Everyone, hi there. My name is Ricardo Diamante. I'm from Brazil, Fortaleza, Ceará, and I've been Fulvio's student for about 5 or 6 months now. And as you can notice, my English has improved a lot since then. And I'm here today to give you a message of hope and motivation. If you choose to study English with Fulvio, it's very easy. Don't have afraid. Don't have afraid. Please contact him. He's always available to his students.
Okay, you won't regret it. Okay, and it will be a great pleasure having you here with us. Okay, Fulvio is a great guy. Beleza? Big hug. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Karine, eu moro em Ribeirão Preto e depois dos 40 anos eu resolvi que eu queria aprender inglês e encontrei o curso da Talk to Me através das redes sociais, né? Comprei o curso e, para minha surpresa, eu fiquei assim muito contente porque eu imaginava que eu não seria capaz, né? As aulas do curso, elas são curtas, de fácil entendimento, o professor ele tem uma dicção muito boa, né? E o melhor de tudo, a gente tem um acompanhamento junto com ele, através dos grupos de WhatsApp, das redes sociais, e ele está sempre pronto, com muito carisma, com muito carinho, ele está sempre pronto a nos atender, a sanar nossas dúvidas, né? Isso foi o que mais me deixou assim fascinada com o curso, né? Porque às vezes a gente estuda, mas não tem quem nos apoie, não tem quem nos ajude. E dessa vez eu acertei. Assim, Fulvio, obrigada por esse carinho, obrigada por esse acompanhamento, obrigada por nos ensinar e tá sempre assim tão disposto, né, a estar com a gente, sem medir esforço, sem dificuldade. Um beijo e obrigada. E eu espero que muita gente tenha a mesma sorte que eu. Agora que você já viu isso tudo, eu te falo, talvez essa oportunidade não seja ideal para você. E se for esse o caso, tudo bem. Mas se não for, ou você aproveita agora ou deixa passar a única chance de ter acesso ao curso que vai ativar de uma vez por todas o seu inglês e vai te elevar a um outro patamar. E tudo isso com diversos presentes cuidadosamente escolhidos para maximizar a sua experiência. Continuar refém das escolas tradicionais de inglês é uma das possibilidades. Não fazer nada e continuar sem o inglês que você gostaria também é. Mas qual é a oportunidade que te fará se sentir livre? Assim, eu diria que hoje você tem 3 opções. Opção número 1, não faça nada, absolutamente nada e continue exatamente onde você está agora. Opção número 2, faça com escolas tradicionais de inglês. Perca tempo, gaste muito dinheiro e talvez você conclua o curso um dia. E opção número 3, deixe-me guiar você com esse método que comprovadamente traz resultados reais e definitivos. Agora pergunte-se, qual é a escolha mais fácil e ideal para você? A escolha é sua. Há 2 tipos de pessoas: as pessoas que sonham em alcançar o seu objetivo sem tomar nenhuma ação para que isso aconteça, e as pessoas que estão prontas para agir quando a oportunidade se apresenta. Cabe a você escolher qual tipo de pessoa você quer ser. Se você optar por agir, aperte agora no botão aqui embaixo desse vídeo e garanta a sua vaga enquanto ainda há tempo.